Olá, irmãos, boa noite. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo de Rota 66, chegando já bem próximos ao final do nosso estudo, do nosso panorama bíblico. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o livro de Tiago. Então, nós vamos dar início aqui. Nós temos um quadro que nos mostra algumas cartas. A carta aos Hebreus, carta a Tiago, que é a que nós vamos tratar hoje, primeira e segunda de Pedro, primeira, segunda e terceira de João, e também o livro de Judas, ou a carta de Judas. Todas elas formam o que nós chamamos de cartas gerais. Nós falamos na semana passada, quando nós iniciamos, falando sobre o livro de Hebreus, que as cartas gerais elas não têm um destino estabelecido, específico, bem como também não são enviadas para igrejas específicas. Foram enviadas para os cristãos ou para a cristandade de modo geral. Hoje, como nós destacamos aí em azul, nós vamos falar sobre a carta de Tiago, uma carta muito importante, mas que vai nos apresentar aqui uma dificuldade, e vocês verão a partir de agora. Qual dificuldade foi essa? Essa foi a carta que mais dificuldade teve para ser reconhecida como canônica. Você se lembra que a gente tem falado muitas vezes, falando de diversas cartas, que um ou outro enfrentou alguma oposição quanto ao seu autor, quem foi, sobre a canonicidade dessa carta, mas, de um modo geral, todas elas foram aceitas sem muitos problemas. A carta de Tiago não é assim. Ela vai nos apresentar essa dificuldade em ser reconhecida pelos cristãos especialmente dos primeiros séculos, a respeito dela ter sido incluída ou não no cânon sagrado. Então, nós estamos afirmando que apenas no quarto século é que ela teve, então, esse reconhecimento amplo. Ela foi colocada desde o começo nas escrituras, mas reconhecida de forma amplamente a partir do quarto século. Só para vocês terem uma ideia das divergências que surgiram em relação a essa carta, o próprio Martinho Lutero chamou de carta de palha. Ele dizia que era uma epístola pobrezinha. Interessante, assim, ele não excluiu essa carta do Novo Testamento, né? Pelo contrário, ele inclusive citava essa carta esporadicamente, mas ele não a reconhecia com o mesmo peso que outras cartas tinham do Novo Testamento. Então, muitos, inclusive Lutero, afirmavam que ela não tinha o mesmo peso de outras cartas, por exemplo, como a carta aos Romanos, como a carta aos Gálatas, aos Efésios, como a primeira de Pedro. Então, eles não colocavam no mesmo pé de igualdade. Uma outra informação importante, ainda a nível de informação inicial, é o motivo dessa dificuldade em ser reconhecida. Nós temos aí duas afirmativas. Primeiro, havia uma aparente contradição daquilo que Tiago chama de justificação por obras com a justificação pela fé largamente defendida, especialmente pelo apóstolo Paulo. Então, nós citamos aqui agora os dois textos, o texto de Tiago primeiro, diz aí, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Palavras de Tiago. Olha o que Paulo diz, parece que é contraditório. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Como que nós resolvemos esse problema? Primeiro, nós temos que entender que cada passagem ela está dentro de um contexto específico. Então, a carta aos Romanos, ela vai tratar do seguinte tema: o mérito humano na salvação, ele é excluído. O que Paulo diz quando ele diz que é justificado pela fé? Ele está dizendo que não há nenhuma participação do homem na sua salvação. Então, não é o que ele faz, não é se ele é bom ou se ele é ruim, mas é o fato de Deus, pela sua graça, na manifestação da sua misericórdia e ter nos escolhido, é que faz com que Deus, então, salve
o seu povo eleito. Então, esse é o contexto de Romanos. Quando nós, então, vamos para Tiago, o que Tiago está dizendo quando ele fala de justificação por obras? Ele diz que fé é mais que aceitação de algumas verdades. Como que ele vai explicar isso? Ele vai dizer o seguinte: olha, o diabo também crê, mas nem por isso ele tem uma obediência aos preceitos e à vontade de Deus. Então, enquanto Paulo está dizendo, olha, não há participação do homem na salvação, Tiago está defendendo um outro ponto de vista, dizendo que a fé é mais do que dizer que eu creio em Deus, por exemplo. O fato de dizer creio em Deus muda, altera na minha conduta, na minha obra do dia a dia. Então veja que são aspectos diferentes, portanto, cada passagem precisa ser olhada dentro do seu contexto. Então, diz o texto: crês tu que Deus é um só? O texto de Tiago. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E ainda nós podemos, diante dessa aparente contradição, afirmar que enquanto Paulo está tratando de um ponto, Tiago está tratando de outro ponto, mas o próprio apóstolo Paulo também fala sobre a fé que resulta de boas obras. Não é que Paulo diz que não há obra. O que ele está dizendo é que a obra não é suficiente ou que ela não é levada em consideração quando Deus escolhe e quando Deus salva os seus escolhidos. Então, é nesse contexto que nós entendemos. Olha o que Paulo está dizendo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, criados em Cristo Jesus, ele está falando de termos nascido em Cristo, para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Paulo não joga fora as obras. Ele apenas diz, elas não fazem parte do projeto de Deus para salvar o homem. Outro texto, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Paulo está escrevendo a sua carta aqui aos irmãos de Tessalônica, lembrando-os de que havia uma operosidade na fé, ou seja, a fé não era simplesmente uma aceitação intelectual, mas a fé que Paulo está dizendo, ela transformava, ela mudava, e ela fazia então com que houvesse uma operosidade, a prática das obras ou das boas obras que o próprio Paulo disse Deus preparou para que andássemos nela. Há uma distinção importante nesse tema. A gente não é salvo por causa das obras, mas uma vez que somos salvos, Deus nos chama e nos prepara para andarmos diante dessas obras. Eu coloquei essa foto aí, você talvez vai se recordar que é uma imagem do filme Senhor e Senhora Smith. É interessante, eles estão de costa um para o outro, mas cada um atacando uma frente. Essa é uma figura emblemática porque ela mostra para nós que Paulo e Tiago não são inimigos, pelo contrário. O que essa imagem nos mostra é que enquanto Paulo está atacando um problema dentro da igreja, Tiago está tratando um outro problema. Enquanto alguns estão dizendo, olha, é preciso fazer coisas para ser salvo, e Paulo combate esses irmãos, por outro lado, Tiago está dizendo, olha, não adianta só mesmo dizer que Deus o salvou se ele não transforma tudo isso em fé que opera ou em boas obras. Então, essa figura ela é bastante emblemática e ela pode mostrar um pouquinho, mesmo que de forma simples, o que acontece aqui com essa aparente controvérsia entre eles. Pois bem, dito então que ela é uma carta que sofreu uma certa resistência para ser recebida, ela, contudo, foi recebida, né, como Lutero dizia, era uma carta de palha, mas ele mesmo a considerava canônica. Nós então chegamos ao autor desta carta. Lá em Tiago 1, versículo que está aí, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, é claro, o texto está muito nítido de que Tiago
foi quem escreveu esta epístola. Contudo, nós temos aqui uma dificuldade. Qual é ela? A pergunta é, então, qual Tiago escreveu essa epístola? A Bíblia menciona pelo menos 4, e eu queria falar rapidamente sobre eles, citando vários textos, mas apenas colocando para nós aqui um texto falando desses homens. O primeiro deles é o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João. Mateus 4, 21, Marcos 3, 17, Marcos 5, 37, Marcos 9, 2, Marcos 10, 35 e Marcos 14, 33 vai falar desse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Citando o capítulo 10, 35, que eu estou destacando, nós temos o texto da seguinte maneira. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Esse Tiago é aquele que pede para que um se assentasse à direita, o outro à esquerda de Jesus, e é nesse contexto aqui que diz que é Tiago e João, filhos de Zebedeu. Qual é o outro Tiago que a Bíblia apresenta? Filho de Alfeu. Esse Tiago é chamado de Tiago o Menor. Nós temos Mateus 10, 3, Mateus 27, 56, Marcos 3, 18 e Marcos 15, 40, que é o texto que nós destacamos. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então, o texto está dizendo que esse Tiago, chamado de Tiago Menor, ele era filho de Alfeu, filho de Maria e era irmão de José. Veja, aqui é um outro Tiago, filho de Alfeu. Qual é o terceiro Tiago que a Bíblia apresenta? É o pai de Judas. Vejamos, não o Judas Iscariotes, não aquele que traiu, mas um outro Judas que a Bíblia menciona. Então, em Lucas 6,16 diz: Lucas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, esse mesmo texto identifica Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Então, veja, há um Tiago, um outro Tiago, mencionado na Bíblia, que é o pai desse Judas, que não é o Iscariotes. E qual é o quarto? O irmão de Jesus. Em Gálatas 1,19, o texto diz: E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. O que nós podemos afirmar, então? Veja bem, que apenas o filho de Zebedeu e o irmão do Senhor é que se tornaram proeminentes no cristianismo daquele tempo. Qual é a informação, então, que nós temos? O Tiago, filho de Zebedeu, junto com o Tiago, irmão de Jesus, que foram os que mais se destacaram, nós, então, eliminamos esse filho de Zebedeu, porque, segundo Atos 2, versículo 2, ele foi executado por Herodes. Isso está lá em Atos, fazendo passar a fio de espada a Tiago, o irmão de João, filhos de Zebedeu. Então, esse foi imediatamente identificado em Atos como alguém que foi executado pelo Império Romano, na pessoa de Herodes. Então, se nós temos dois que não são proeminentes, dos outros dois proeminentes, um morreu a fio de espada, nós então ficamos com o irmão de Jesus. Dois não foram proeminentes, um foi morto, portanto, nós temos Tiago, o irmão de Jesus. E toda a ortodoxia vai dizer e aclamar isso, essa verdade de que foi Tiago, o irmão de Jesus, quem escreveu esta epístola. Pois bem, resolvendo o problema de quem foi o autor, identificando qual foi o Tiago que escreveu, nós então agora temos um pouco sobre a história desse Tiago. É muito interessante, porque no começo do ministério de Jesus, ainda na família de Jesus, o texto vai nos informar que ele era cético no começo. Olha que interessante, além de Marcos 3, 21, João 7, de 3 a 5, diz: Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. É uma referência ao começo do ministério de Cristo.
E o texto está afirmando que os seus irmãos, subentende-se então Tiago, o autor dessa epístola, não cria em Jesus, não entendia que ele era o Messias esperado. É claro que com o decorrer do tempo, isso foi mudando no coração de Tiago, e nós vamos então perceber isso a partir de agora. Porque ele não somente passa a crer em Jesus, a identificação dele como autor da carta diz que ele é Tiago, servo de Cristo. Muito interessante de alguém que não cria no começo, mas que agora se tornou o servo de Cristo. Mais do que irmão de Jesus, ele se tornou um filho de Deus através de Cristo. E ele então se torna um líder muito proeminente na igreja de Jerusalém. Isso tanto em Atos 15, você se lembra que Atos 15 é o texto que fala do concílio de Jerusalém, e Tiago foi muito atuante nessa hora, mas Gálatas 2 também, especialmente 2 versículos, diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, esse é o verso 9 de Gálatas 2, que diz que esse Tiago, que é o irmão do Senhor, ele estendeu a destra de comunhão para Paulo e Barnabé. O texto continua no verso 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Esse é um texto que menciona Pedro, quando Paulo tem que o repreender severamente, porque diante da circuncisão, ele passou a tratar os gentios de forma diferenciada, e Paulo, então, vai questionar Pedro nessa atitude. O texto diz aqui, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago. Alguns da parte de Tiago é uma menção feita ao pastoreio de Tiago agora na igreja de Jerusalém, se tornando um líder muito importante ali daquela igreja. Eu queria falar um pouquinho sobre a morte desse Tiago, o autor dessa epístola, e é um texto de Flávio Josefo, que ele diz o seguinte: o tema é: com a morte de Festo, em 62 depois de Cristo, César, que é o Nero, enviou Albino à Judéia como procurador, mas antes que ele chegasse, o rei Agripa II tinha indicado Ananos, que era filho do ancião Ananos, que é o Anás nos evangelhos do Novo Testamento, como sacerdote. Esse ancião Ananos, depois de ele mesmo ter sido sacerdote, teve 5 filhos, todos os quais atingiram esse cargo, o que era inigualável. O Ananos mais jovem, entretanto, era imprudente e seguia os saduceus, que eram impiedosos quando julgavam. Ananos pensou que, com Festo morto e Albino ainda a caminho de Roma, teria sua oportunidade. Congregando os juízes do Sinédrio, trouxe diante deles um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e condenou-os a serem apedrejados até a morte. Flávio José foi um historiador que viveu muito próximo do período de Cristo, e ele então faz menção, citando ainda Anás, que era sumo sacerdote daquele tempo, que este jovem, esse Ananos mais jovem, um dos filhos de Anás, ele manda matar, né? Diz o texto que condenou-os a serem apedrejados até a morte. Quem? Tiago, o irmão de Jesus, que é o autor dessa epístola, e alguns outros homens que com ele foram executados. Essa é uma informação que nós temos extra-bíblica, né, que nos trata a respeito da morte desse Tiago. Mas vamos dar sequência, irmãos. Qual é a data da escrita dessa carta? Está entre 45 e 48. E eu gostaria de fazer aqui 2 considerações que são importantes. Eu vou ler aqui, por favor, me acompanhe. Tiago 2, que é um dos textos da carta de Tiago, corresponde à justificação pela fé de Paulo,
Contudo, mostra que o ensino paulino não era corretamente interpretado. Paulo teria encontrado com Tiago e ensinado a ele o que era justificação pela fé. Isso teria acontecido antes do concílio de Jerusalém. Por que esse tema aqui ele é importante? Porque ele vai citar o concílio de Jerusalém, que começa a tratar dessas questões relacionadas à fé e a obras, e o concílio de Jerusalém ele acontece por volta do ano 48 e 49. Uma outra informação importante é que Tiago não faz qualquer referência a uma controvérsia entre judeus e gentios com respeito à lei ritual. Esta questão veio à tona pouco antes do Concílio de Jerusalém, especialmente lá em Atos capítulo 15, versículo 1. O que isso também é importante? É que, mais uma vez, ao tratar desse tema, menciona o Concílio de Jerusalém como um ponto marcante. Então, nós chegamos à data de 45 a 48, a data da escrita da carta. De qual local ela foi escrita? Provavelmente Jerusalém. Você se lembra que eu disse que Tiago se tornou um dos líderes daquela igreja lá de Jerusalém. Ele viveu ali, e o texto vai usar uma expressão importante, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Se Tiago está em Jerusalém e ele escreve as 12 tribos da dispersão, ele está falando daqueles que estão fora do contexto e da cidade de Jerusalém. Isso então reforça a ideia de que ele escreveu a sua carta ali deste local. Qual é o estilo dessa carta? Ela é uma carta literária, porque ela apresenta a saudação inicial, a identificação de quem a escreve, vai tratar de exortações no decorrer da carta, e no final ela tem a sua forma de encerramento, né, que é o modelo de uma carta literária. Mas a gente pode dizer um pouco ainda. Ela pode ser compreendida como uma homilia ou um sermão breve, talvez condensado, ou como uma série de sermões enviados aos seus paroquianos em forma de carta. Então, além de ter uma aparência literária, ela segue o padrão de sermões enviados para esses irmãos, especialmente as 12 tribos que se encontravam na dispersão. O público também, este versículo já nos ajuda a entender. São aos da dispersão. A palavra aqui é a palavra diáspora, que significa comunidade judaica fora de sua terra natal por causa da perseguição. Quando começou a perseguição no Império Romano, muitos saíram dessa região e foram para outros lugares, especialmente saíram de Jerusalém. Então, são aqueles cristãos judaicos, né, que saíram da terra natal. Ou seja, os leitores eram cristãos judeus, ou seja, judaicos, homens judaicos, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que agora estavam longe de Jerusalém, dispersos pelo Império Romano. Nós temos ainda algumas informações importantes. A carta de Tiago faz muita referência às leis, ou à lei do Antigo Testamento, lá no capítulo 1, versículo 25, e especialmente capítulo 2, versículos de 8 a 13. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, e aí haverá citação do Velho Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Percebe, irmãos, há muitas referências aqui a textos, a escrituras do Antigo Testamento. Então, isso reforça o fato de que eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, a linguagem de Tiago é uma linguagem que eles estavam compreendendo sem nenhuma dificuldade. Outro texto. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade.
porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, mais uma vez, o texto vai mencionar a lei, especialmente a lei no Antigo Testamento. Essa é uma carta também que faz muito uso, que faz o uso da palavra sinagoga, que está muito relacionado ao contexto judaico. Então, o capítulo 2, versículo 2 diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem, o texto continua lá, mas a expressão a sinagoga, ou seja, ele está falando de alguma coisa que é muito conhecida dos judeus, né? Mesmo aqueles que haviam se convertido ao cristianismo. Na sequência, ainda essa carta usa metáforas judaicas, muitas coisas que imediatamente os seus leitores, ao lerem a carta, identificariam claramente como aspectos relacionados à vida judaica. E, por último, a forma literária dessa carta, o uso de profecia, que é também muito comum no judaísmo, e de palavras de sabedoria, também como uma referência, por exemplo, ao livro de Provérbios. Então, tem uma aparência muito próxima de profecia e de textos de sabedoria. Qual o propósito de Tiago ao escrever essa carta? Nós temos pelo menos 3. O primeiro deles, encorajar os cristãos a passarem por dificuldades. Especialmente capítulo 1, Tiago vai tratar muito desse tema. Mas tem um segundo propósito, exortar quanto às práticas erradas. As pessoas comentam, ao falar de Tiago, que provavelmente seja no Novo Testamento o livro mais prático. Então, há uma exortação em toda a carta a respeito de práticas erradas à luz das Escrituras. E, por último, Tiago escreve para ensinar aqueles cristãos espalhados por causa da perseguição a viver de modo a agradar a Deus, a ser-lhe agradável, né, durante toda a sua vida. Então, 3 propósitos: encorajar, exortar e ensinar. Agora, um outro detalhe importantíssimo, e eu cito um quadro aí, que nos mostra o assunto, por exemplo, alegria na provação, isso está lá em Tiago 1, versículo 2, mas também, e lembre-se que eu falei que é uma carta muito prática, há uma proximidade muito grande, há uma similaridade entre Tiago e os escritos do evangelista Mateus no que se refere ao Sermão do Monte. Textos ou assuntos relacionados tanto no Sermão do Monte quanto pelo livro de Tiago. Nós temos aí muitas coisas: alegria na aprovação, exortação à perfeição, pedido de dons, condenação da ira, sobre ouvir e praticar, e assim por diante. Mas eu cito aqui um exemplo. O assunto é alegria na aprovação. Olha o que Tiago fala. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Toda alegria, provações. Qual é o assunto? Alegria na provação. Olha o que o Sermão do Monte fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha que interessante, bem-aventurados. 2 vezes aparece no texto de Mateus, que significa bem-aventurado, feliz, alegria. Perseguidos, vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, perseguiram os profetas, são expressões que falam de provação. Consegue entender que Tiago e Mateus tratam do mesmo assunto, alegria na provação, e também Mateus trata no Sermão do Monte do mesmo assunto. Então, eu vou voltar aqui para essa página. Se você quiser depois fazer o exercício, você vai, por exemplo, em Tiago 1,4,
e vai a Mateus 5:48, você vai perceber que o assunto é exatamente o mesmo e assim por diante. Se você quiser fazer isso, certamente trará um conhecimento muito importante para a sua vida. Mas nós vamos continuar por causa do nosso tempo. Qual é o esboço dessa carta? Nós temos aí 5 capítulos e temos 5 assuntos específicos. Capítulo 1, Tiago vai tratar das provações. Capítulo 2, ele vai tratar de fé e obras. Capítulo 3, ele vai falar da língua e da sabedoria em como usar. 4, ele vai falar de humildade e contendas. E, por último, no capítulo 5, ele trata do tema da dependência, e ele está falando aqui da dependência de Deus. E nós, então, encerramos o estudo dessa carta com uma afirmação interessante. Olha só, por ser uma carta prática, ela é chamada de Provérbios do Novo Testamento. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai perceber que Provérbios está tratando de sabedoria para viver diariamente. E a carta de Tiago nada mais é do que a mesma coisa. É um manual, né, um livro de exortações para tratar da questão da vida prática. E aí nós conseguimos entender em todo o contexto da carta aquela ideia que Tiago levanta no capítulo 2, de que a fé sem obras é morta. É nesse contexto, né, de que a vida cristã não é apenas a aceitação intelectual de verdades, mas isso é transformado diariamente em prática na vida cristã. Nós chegamos então ao final e a minha oração é que Deus o abençoe, que Deus aplique no seu coração os ensinos correspondentes a essa carta, apesar de ter enfrentado toda a dificuldade inicial, ela é uma carta hoje amplamente aceita no cânon sagrado e é uma carta que tem sido voz de Deus e boca de Deus para a vida do seu povo em toda a história do cristianismo. E a nossa oração é que ela também seja usada como bênção na sua vida. Eu gostaria de orar e gostaria que você fechasse os seus olhos, por favor, nesse instante. Pai querido, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor aplique tudo o que aprendemos a respeito dessa carta ao nosso coração, de maneira, Deus, que ao lermos Tiago, o Senhor nos confronte a uma vida de fé, de aceitação, mas também, ó Deus, casada e vinculada a uma vida, Deus, de prática da tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai, somos pequenos, somos falhos nesse sentido e precisamos do Senhor em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e a nossa oração é que Deus continue abençoando você durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém.